Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 a 28. Isso, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 a 28. Hoje vamos falar sobre distanciamento espiritual. Distanciamento espiritual. Vamos meditar. Mateus 16, verso 24 a 28, o texto diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Em verdade lhes digo que dos que se encontram aqui, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Esse é um texto muito conhecido e talvez pouco lembrado, porque ele não fala de coisas boas. Não é um texto que fala de coisa boa. Há de convir. Fala de cruz, de morte, de renúncia. Não fala de coisa boa. Então, Vini, se você me prometeu cortar, corta agora, tá bom? Eu não... Brincadeira, né? Mas olha, o texto não fala de coisa boa. Mas o texto nos lembra de algumas coisas fundamentais na caminhada cristã. É fundamental. É uma lembrança importante. É uma lembrança excepcional. E eu quero falar sobre isso, esse distanciamento, especialmente o distanciamento espiritual. Estamos encorajados desde março, vai fazer um ano, encorajados desde março do ano passado, 22 de março, a nos distanciarmos uns dos outros, a não estar juntos, a não manter contato físico, a não tirar a máscara, a não falar um em cima do outro, a respeitar o espaço, a proteger o outro. E esse distanciamento físico, ele se prorroga e ele vai longe ainda, ele vai muito longe. No entanto, há um outro distanciamento, que é o distanciamento espiritual, o distanciamento de assuntos espirituais. Porque afinal de contas, em situações extremas como nós estamos vivendo, ou quando se vive uma guerra, as pessoas se afastam, as pessoas se recusam a estar juntos, elas recuam, elas retrocedem, elas se fecham, elas se isolam e pouco se expõem. Então, numa situação extrema de guerra, esse é o resultado. No entanto, estamos vendo exatamente isso numa pandemia. Essa retração, esse encolhimento, esse, vamos dizer assim, eu estou encaramujado em mim mesmo. O outro para mim é uma ameaça, né? Estive com o Valdir essa semana para comer um bolo com ele, tomar uma coca. E é interessante pensar que hoje o cumprimento é assim, como quem diz, olha, eu não sei, eu não me garanto, eu acho que me garanto, mas você me garante? Então acreditamos que o outro está contaminado, é essa a visão que a gente tem. Acreditamos que o outro carrega no seu corpo uma coisa que vai me fazer mal. Então esse distanciamento físico parece que também pode estar acontecendo no distanciamento espiritual. Nós estamos vivendo esse momento histórico, é um momento histórico. Eu nunca vivi algo semelhante, eu não nasci em 1918 na gripe espanhola, onde esse mesmo acontecimento se deu, uma pandemia de gripe espanhola, dizimou milhões de pessoas. E eu estou vivendo com os meus filhos, minha esposa, um momento histórico. Eu não vibro por causa do acontecimento em si, do vírus e do que ele causa, mas eu vibro porque é algo que simplesmente está acontecendo, eu estou vivendo. E eu preciso pensar que isso tem benefícios para a minha vida, não tem só malefícios. Mas é um momento histórico,
É um momento onde eu posso melhorar, é um momento onde eu posso experimentar coisas diferentes. Mas em alguns casos a gente está experimentando esse esfriamento, essa coisa de perder de vista alguns assuntos fundamentais. É um fato, queridos, nós já não somos mais os mesmos desde antes da pandemia. Nós não somos mais os mesmos. Algo mudou dentro de nós. O que estava cozinhando em banho-maria, cozeu, acabou. O que estava vindo, o afastamento às vezes de algumas pessoas que estava acontecendo, paulatinamente, existia um retardamento porque nós trabalhávamos com tais pessoas, nós estudávamos com essas pessoas, nós congregávamos até com essas pessoas. Aquilo que cozinhava em banho-maria, assou, cozinhou. Nós não somos mais os mesmos, nós temos que ser honestos. Assuntos que estavam tão difíceis praticar, vivenciar, como estudar a Bíblia. Quem é que foi atrás de estudar um texto, estudar um personagem, estudar um livro, estudar um assunto bíblico detidamente? O que era difícil se tornou agora o grande afastamento. Isso aí eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo. Oração, intercessão, súplica, clamor, a música falou de clamor. O que era difícil, levantar a voz no meio do povo, clamar no meio do povo, agora que não tem mesmo. Nós temos que ser honestos. Este afastamento social gerou um afastamento espiritual. O que cozinhava em banho-maria, o que vinha vindo, se projetou. Nós tivemos várias fases emocionais nessa pandemia. Começamos com a fase da esperança. Isso são só 40 dias, isso é só um período, depois passa, aí tudo volta, escola, trabalhos, enfim, tudo volta, igreja. Aí passamos pelo momento da apreensão, caso subindo, ai meu Deus, ai Jesus, me salva. A apreensão, depois passamos para a fase do medo, porque ela chegou dentro de casa ou perto de nós, no meio da família. Passamos pela fase da gratidão, pelo aleluia, ai glória a Deus que curou, que salvou. Passamos pela fase do eu não desejo isso para você, eu não quero que isso te aconteça. E finalizamos, ou até aqui estamos na fase, sabe do quê? Da adaptação, acostumados. É assim mesmo, já conhecemos tanto, já sabemos que tais medicações, os médicos dizem, resolve. Então se eu me contaminar e desenvolver algum sintoma mais grave, a medicina já vai dar um jeito. Amados, várias fases passamos, nós não somos mais os mesmos, eu acredito. Algo aconteceu dentro de nós, algo mudou e nós não vimos, algo cozinhou e nós não vimos, algo esmaeceu dentro de nós, perdeu o brilho, o gosto, o sabor, e nós não vimos. Assuntos, às dezenas, nós não tratamos mais. Nós temos que ser pessoas, poderíamos estar agora festejando, porque eu aproveitei esse tempo de isolamento, de trabalhar em casa, esse tempo de não fazer o que eu costumava. Nós poderíamos estar celebrando hoje, por sermos pessoas que tocaram em assuntos profundos, aprenderam, pessoas que correram riscos, mas não. Jesus Cristo, nós vamos entrar no texto, Jesus ele mostra que aqueles que lutaram para preservar a sua própria vida e que com medo não correram nenhum risco, talvez sejam pessoas que logo mais vão perder a sua vida, vão perceber que foi um período de perda, um período que não volta mais, horas preciosas que não retornam, tempo precioso que poderia ter sido utilizado para oração, que nunca mais voltará. Sabe quando nós dizíamos, eu preciso retomar isso, eu preciso retomar. Se essas coisas não tinham sido retomadas antes da pandemia, na pandemia não retomou mesmo, nós não somos mais os mesmos. Por certo, houve um afastamento espiritual de assuntos importantes. Por certo, nós já nem ouvimos mais nessa pandemia, nem buscamos mais no YouTube uma mensagem que me confrontasse com quem eu sou. Nós sempre topamos com mensagem dizendo que Deus cuida, Deus há de operar, Deus há de fazer, mas nunca buscamos uma mensagem que
nos colocasse na parede, nos espremesse na parede, porque eu precisava me humilhar, eu precisava perdoar. Assuntos como esse nós não buscamos na pandemia: perdão, estender a mão, servir a Deus e ao próximo. Na pandemia nós não buscamos assuntos como render-se a Cristo, jejum, consagração. Nós não buscamos esses assuntos. Eu gosto de rodar o YouTube de madrugada, lá pela meia-noite, e ver as vigílias acontecendo. Sexta-feira tinham várias vigílias acontecendo, vários estilos, igrejas monumentais que reservam os seus templos, as suas várias salas do templo, chamando-as de salas proféticas, com horários para orar, e na nave principal, o louvor, as canções que não param, e vem um e fala uma palavra, vem outro que fala uma palavra. Todas as palavras me lembram muito aqueles profetas de Acabe: só vitória, só graça, poder. Poxa vida, nenhuma palavra dizia: você é miserável, você tem que se humilhar, você é pecador miserável, você precisa perdoar as pessoas na sua vida, você carece de encontrar com seu pai e sua mãe e parar de afrontá-los. Nenhuma palavra eu vi, nada, ninguém, zero, desde os grandes pregadores até aqueles desconhecidos que estão lá orando, madrugadas inteiras de oração e vigília. Mas esses assuntos, nenhum deles buscou para nos encorajar. Afinal de contas, quais são esses assuntos que nós podemos lidar? Eu queria fazer um revival, queria trazer à tona, eu queria recobrar a nossa consciência sobre aquilo que nós não buscamos. Assuntos importantes que são tratados nesse texto básico, sobre fé, sobre andar com Cristo, pagar preço, sobre renúncia, cruz, morte. Que assuntos são esses que nós esquecemos? Primeiro deles, é esse que está aí. Quais são esses assuntos que nós precisamos nos avaliar, buscar de volta? É esse aqui. Jesus ainda é a resposta? No texto, esse texto vem no rastro de uma pergunta muito interessante: quem é este que até os mares e os ventos lhe atendem à ordem? Quem é este? E esse texto responde. Cristo está montando uma imagem muito clara na alma, na mente, diante dos olhos, impregnando a vida de seus discípulos. Uma imagem muito clara de quem Ele é. E essa imagem saiu, ela veio à tona. Pedro não conseguia falar de si mesmo, mas tinha sido Deus, através do Espírito, que tinha revelado. Mas ele produz aquela resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, nos versos 15 e 16, vem a resposta àquela pergunta que está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Está a pergunta: quem é este que até os mares aquieta? E a resposta é essa: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a pergunta para nós, no meio desse momento histórico que se vive: Cristo ainda é a resposta? Ele é a resposta para a sua vida? Se você tratava Cristo de um ponto de vista distanciado, religioso, legalista, com essa pandemia, ou se intensificou isso, essa religiosidade, ou você teve a oportunidade de mudar. Ou Cristo continua sendo resposta, ou Ele já era resposta, te empolgava, te animava. Ou neste momento, que já não somos mais os mesmos na minha opinião, Cristo está distanciado. Porque aqui nesse texto nós vemos Cristo como resposta. E quem é que vai seguir uma pessoa que não é resposta para si? Porque ele claramente diz: se alguém quer vir após mim. Quem é que segue alguém que não admira, que não tem por importante, que não tem por pessoa relevante, que não tem por pessoa que pode mudar a existência? Quem é que vai seguir? Quem é que vai seguir alguém que não me empolga, que não me dá ânimo, não sinto liderança nele, não há graça no que ele fala, só fala contra mim? Dizia Acabe: Micaías só fala contra mim. Quem é que vai seguir alguém que eu entendo que é uma pessoa distante de mim, cujo sacrifício ficou lá atrás, e a vida, ela não se expressa hoje? Eu apenas tenho um nome de referência,
na minha religião? Jesus Cristo. Não, a verdade é que nessa pandemia, neste momento de isolamento, nós tínhamos que pensar todo o tempo se Cristo ainda era a resposta para a nossa alma. Se Ele ainda era aquela pessoa que me motivava, que me impulsionava, porque Ele claramente trouxe aos apóstolos aqui essa impressão, traduzida na fala humilde de Pedro, simples e objetiva: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo ainda é resposta para nós? Ou nós precisamos de adereços, penduricários, a gente precisa de mais alguma coisa para sentir que Cristo é resposta? A gente precisa de uma agitação, de um arrepio. Porque neste estado de afastamento, talvez tenhamos nos afastado deste assunto. Cristo, a resposta. Cristo é libertador do viciado, mas não é libertador do amargurado. Cristo é libertador do alcoólatra, mas não é libertador daquele viciado em pecados de mentira. Cristo é libertador do outro, mas pouco Ele se importa comigo em me libertar de um caminho de afastamento, de esfriamento, de impiedade. Nós já não somos mais os mesmos, porque talvez nós não tenhamos buscado este assunto para meditar, para nos contrastar, para nos defrontar, para nos debatermos, lutarmos. Cristo ainda é resposta. Cada canção que nós cantamos faz referência direta ou indireta a Cristo, mas Cristo é a resposta, é aquele que me anima, é aquele que simplesmente toca meu coração, a minha alma, que me impulsiona, que me põe de joelhos, me leva a alçar a voz, me leva a interceder por pessoas. Cristo é a resposta. Porque para Pedro e os 12, esse grupo que está sendo impregnado na alma pela imagem clara de Cristo, e é por isso que esses homens vão, mesmo sem conhecer muita coisa, vão pregar. E depois de Cristo ter assunto aos céus, ressuscitado, são estes homens que revolucionam a Galileia, a Judeia, a Ásia Menor, e depois vai até o mundo. São estes homens, porque Cristo era a resposta para a vida deles. Cristo é quem dava a razão de existir. Cristo era quem tinha resolvido a questão existencial. Eu existo para quê? Para que eu sirvo? Estes homens tiraram todas as distrações do seu mundo simples, todas as distrações, a raiva de Roma, a raiva contra o centurião, o ódio contra os invasores, tiraram, estes homens foram tirando, porque Cristo era a resposta. Cristo era a razão de existir em meio a todas as ameaças que viviam. Cristo era a resposta. Então, quando ele começa a traçar, quando ele dá continuidade a esse texto, dizendo: se alguém quer vir após mim, Cristo precisa ser resposta para a minha existência. Não é o trabalho que os nossos avós e pais nos ensinaram, você tem que trabalhar. Isso não é resposta. Não é o trabalho a resposta. Não é criar filhos a resposta. Filhos não são a resposta para a nossa vida. Existir com conforto e segurança nessa existência não é resposta para nós. Cristo é resposta. E se nessa pandemia eu deixei este assunto de lado, eu deixei esse assunto para lá, eu deixei esta pessoa no cantinho dela, à destra do trono do Pai, lá no céu, na eternidade, eu preciso me encontrar com Ele. Porque eu preciso, careço, sou necessitado, eu é quem sou mendigo, de chapéu na mão, a busca de alguém como Jesus para encher a minha vida. Porque Cristo sempre foi, continuou sendo ao longo da história, é no meio da pandemia e continuará sendo resposta. E este é um assunto que a gente precisa voltar a ele. Cristo ainda é resposta, Ele é a resposta para você. Outro assunto importante que eu preciso, que está nesse texto, verso 24 e 25, ele diz nitidamente aqui, Jesus falou para os seus discípulos, diz em Lucas que foram uma multidão de pessoas. Em Mateus e Marcos omite essa multidão, mas ele está falando para discípulos. Aqui, tanto aqui quanto em Marcos, dá a impressão que é só para os 12. Mas Lucas traz esse texto para uma multidão de pessoas que estavam empolgadas com Jesus. Mas é dito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Um outro assunto importante que nós talvez tenhamos nos afastado, com licença. Outro assunto importante que talvez nós não tenhamos tocado, ido atrás, talvez o medo, a apreensão, os receios que essa situação de ter um inimigo invisível tenha causado em cada um de nós, talvez a gente não foi atrás desse assunto. Aceitamos a mesma missão que Jesus teve, ou seja, a missão de morrer? Porque ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Dá a entender que ele já tem a sua missão, a sua cruz. Ele já tem uma missão, que é morrer. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, olha só como ele é a resposta, minha causa, eu como pessoa na sua vida, quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então, nessa pandemia e nesse estado em que estamos agora, já não mais os mesmos, porque talvez tenhamos deixado de lado assuntos tão importantes, tão essenciais e fundamentais, esse é o assunto que a gente precisa refletir. Será que aceitamos a mesma missão que Jesus teve? O morrer? Morrer está em nós? Eu acho que não, porque nós ficamos com um medão danado de morrer. Alguns bateram até na madeira. Jesus, Maria, José, me livra de morrer com essa contaminação. Senhor amado, me livra disso aí. Nada contra ter os cuidados, mas que a morte ronda cada um de nós, ronda. Olha só o que diz aqui em João capítulo 12, versos 20 e 26. João 12, versículos 20 e 26, Jesus Cristo, depois de ter sido chamado para prestar atenção, que os gregos agora queriam falar com ele, ele diz claramente, olha, agora o Filho será glorificado. Agora chegou o momento. Os gentios querem me ver, querem ter um assunto comigo. E verso 24, vou ler desde somente do 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quando fala de ter a mesma missão de Cristo, mesma missão de Jesus, que é o morrer, nós estamos falando não do morrer físico apenas, ele é só uma etapa, mas Jesus Cristo é uma pessoa que morreu, foi morrendo. Aliás, ele nunca se deixou enfeitiçar por nenhuma proposta desse mundo, mas ele mostrou exatamente que nada do mundo tinha nele, sequer qualquer coisa do inimigo. Mas foi um homem que viveu com seus olhos focados na cruz. A sua missão era rendição, entregar a vida. E ele estava rendendo a sua vida não à cruz. Ele estava rendendo a sua vida a Deus. Estava consagrado, ofertado a Deus. Não era a cruz. A cruz era o meio. Não podia ser de apedrejamento, mas poderia ser de qualquer outra coisa. O que apontas? Nada. Ou podia ser de qualquer coisa. Mas Cristo está olhando para a missão, morrer. Morrer é consagrar-se. E para nós pecadores, a quem salvou, nós precisamos aprender essa missão, morrer. Eu preciso aprender que a minha missão de vida é a mesma de Jesus, morrer. E quando se fala de morte, isso assusta todos nós. Mas enquanto nós não nos colocarmos nesse processo do morrer diário, morrer para o pecado, morrer para a angústia, para o medo, para o ódio, para a raiva, morrer para os desafetos, morrer. Se eu não aprender a morrer, quando chegar a hora da minha morte, eu vou querer preservar a minha vida, eu vou me agarrar à vida feito um maluco, um louco, e não vou querer ir embora daqui. Porque nós estamos acostumados a viver, só querer viver. A nossa vida é para viver, para se mostrar, para aparecer. A nossa vida não é para morrer. Nós gostamos de holofotes, que as pessoas falem de mim.
Como é gostoso nas quartas-feiras ouvir o nome. Como é maravilhoso citar, reconhecer as pessoas nas quartas-feiras. Eu acho bárbaro. Eu acho fantástico reconhecer os irmãos. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo que a missão dele era morrer. Mas é a nossa missão também morrer. Ele está dizendo nitidamente em João que se o grão de trigo, comparando a ele mesmo, e por aplicação os seus servos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se este grão morrer, se romper, eclode uma planta, e esta planta se torna algo frondoso e maravilhoso, dizendo que o morrer traz vida. Morrer traz vida. Morrer não é o final de tudo, morrer é a passagem, mas eu preciso viver sob esta ótica, esse holofote da morte, porque se eu sou o servo de Jesus, ele diz, se eu quero servir Jesus, eu vou estar aonde ele está. E onde ele está? Na senda do morrer. E o que é morrer para Cristo e o que é morrer para nós? Morrer para Cristo é uma vida consagrada a Deus, dedicada ao Senhor, não havia pecados nele. Mas ele estava totalmente dedicado ao Pai, à missão de Deus. Ele já tinha se ofertado a Deus desde a antiguidade, desde a eternidade passada. Já tinha uma oferta. Ele já era cordeiro morto desde a antiguidade. Mas e o que é morrer para nós? Morrer para nós é o que diz em Mateus, capítulo 10. Mateus 10, versos 24 e 25, também uma outra lembrança importante sobre essa questão do morrer. Mateus 10, 24 e 25, o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo está acima de seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa serão chamados do mesmo. Amados, morrer para nós é isso, é uma identificação. Eu tenho um mestre, chamamos Jesus de Senhor, mas ele reclama. Ele reclamou e continua reclamando. Vocês me dizem, Senhor, Senhor, mas por que não fazem o que eu mando? Por que não são transformados como eu desejo que sejam? Por que não mudam de mentalidade como eu tenho trabalhado para que mudem? Aqui basta o servo ser igual, passar pelos mesmos perrengues, estar na mesma senda. Este é o morrer para nós, é estar no mesmo caminho que Jesus. Nessa pandemia, nesse estado de vida que nós apresentamos agora, nós já não somos mais os mesmos. Falou de morte, a gente já se refere ao quê? Ao que o mundo está passando. Nos referimos ao fulano de tal, do condomínio, à pessoa da família que faleceu, ao outro. A gente sempre trata a morte como o evento. Mas para o Filho de Deus, morte não é o evento. Morte é só a passagem. É só o motivo para estar com Deus. O evento assusta, mas não nos assusta permanecer do mesmo jeito que estamos. Não nos assusta pensar da mesma forma que pensamos. Não nos assusta fazer alguma coisa longe dos olhos de marido, de mulher, de filhos, porém diante dos olhos de Deus. Não nos assusta ter atitudes que nós não manifestaríamos dentro de casa, mas nós manifestamos fora de casa, diante dos olhos de Deus. Isso não nos assusta. Então, como é que nós vamos pensar em morrer se nós não temos nem medo de Deus, nenhum respeito por Ele que nos assiste, está conosco todos os dias? Cristo tem respeito agora também. No entanto, nos dias que Ele estava em Israel, o respeito era o máximo, porque sua vida já estava entregue, ofertada, oferecida a Deus. Ele já vivia a senda do morrer. E ainda aqui, verso 32 e 33, ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é morrer para nós? É assumirmos uma vida íntegra,
O que somos em casa, somos entre os vizinhos, somos entre os familiares, somos no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Seja corajoso. Seja essa pessoa que às vezes dentro de casa grita, é o tal. Seja essa mulher displicente, que deixa as coisas tudo como são. Não estou dizendo que vocês são assim, mas uma hipótese. Seja quem você é dentro de casa, em qualquer lugar da sua vida. Isso é integridade. Por que será que as pessoas têm que receber um melhor trato? Os de fora receberam um melhor trato, um sorriso, um beijinho, um abraço, uma palavra fraterna, carinhosa, de apreciação e elogio, porém em casa, o que esposa, filhos, o que a casa recebe é uma falta de cuidado. Seja íntegro. Eu preciso ser íntegro, todos nós precisamos ser íntegros, porque este é o caminho do morrer. Este é o caminho de uma pessoa que está indo para Deus, se consagrando a Deus. A morte não pode ser um evento, ela é só uma passagem, ela é só uma desculpa para estar com Deus. Mas o caminho da morte precisa ser o meu caminho, porque esta é a missão de um filho de Deus. Nós precisamos aprender a morrer. E este não foi o assunto que você procurou no YouTube nesses últimos meses. Não foi o assunto que você tratou com as pessoas, a morte, o morrer para o orgulho, para a soberba, o morrer para a falta de consciência de quem Deus é. Nós não buscamos esses assuntos, nós não travamos esses assuntos. Por isso que eu digo que nós não somos mais os mesmos. Se antes não falávamos em morte, ou falávamos dela apenas como evento, o que dirá hoje? Quem é que pensa em se humilhar, pedir perdão? Quem é que pensa em buscar a paz, em ser ético, ou seja, buscar o bem do outro a qualquer preço? Nós estamos reclusos, retraídos, recuados, encapsulados, porque estamos tentando talvez preservar a vida, ganhar a vida. Terceira coisa, terceiro assunto que eu preciso travar, que eu preciso trazer à tona e que Jesus Cristo traz nesse texto para nós lembrarmos. Ele continua dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai achá-la. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que uma pessoa dará em resgate para de novo ter a vida que perdeu? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Terceiro assunto que eu preciso lembrar, ou preciso trazer à tona, é se Jesus vale o preço que temos que pagar para segui-lo. Ele vale esse preço? Porque os discípulos aqui estão sendo alertados. Eles vêm no oba-oba, eles vêm, opa, tu és o Cristo, oh legal, o Senhor dá pão. Isso aqui vem no rastro de uma série de manifestações sobrenaturais. Cristo ensinou, curou, operou milagres da multiplicação de pães, operou milagres em acalmar a fúria da tempestade, andou sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas. O resultado de tudo isso é o quê? É mostrar que o Cristo não está aqui para uma grande aventura, o Cristo está aqui para uma grande missão. Logo, quem se coloca nessa missão paga preço. Tem que desembolsar uma contraparte. Ele faz tudo, mas eu tenho uma contraparte. Neste contrato eu tenho a minha participação, não é um contrato só unilateral, não, eu tenho, é bilateral esse contrato. Então ele traz esse preço. Qual é o preço? Ir após ele, tomar a própria cruz, ou seja, o caminho de morte, renunciar a si mesmo, saber que quanto mais você quer ganhar essa vida, mais segurança e conforto, mais bens, essa vida vai lhe tirar o foco da vida eterna, porque ninguém ganha duas vidas, ninguém ganha duas vidas. Eu preciso renunciar uma, e esse é um preço, abrir mão de uma vida, abrir mão de uma existência para ganhar a vida. Irmãos, o preço que ele pede aos seus discípulos, aos seus seguidores, e aqui nós nos consideramos discípulos e seguidores de Cristo, ainda que nunca tenhamos talvez sido discipulados, ou jamais tenhamos ensinado alguém a andar no caminho de Cristo,
A verdade é que Jesus está lembrando as pessoas de que elas precisam pagar um preço. Está lembrando os seus discípulos de que há um preço envolvido. Aqui em Mateus 10, versículos 34 a 39, ele deixa claro isso também. Não pense que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisões entre o homem e seu pai, entre o filho e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Irmãos, esse preço vale a pena? Às vezes uma pessoa se converte no meio da família e ele é rejeitado, ele é sempre a pessoa preterida, passa a ser uma pessoa indesejada, porque só fala de Cristo, só vai na igreja, só fala nessa igreja, dá dízimo, vai lá dar dinheiro para a igreja. O inimigo de uma pessoa são os da própria casa. O inimigo de uma pessoa, eu já vi isso acontecer, o inimigo de uma pessoa passa a ser o seu pai, sua mãe, o seu irmão. O inimigo de uma pessoa passa a ser o seu tio, passa a ser o seu colega de trabalho. O inimigo de uma pessoa passa a ser o seu professor. Vale esse preço, irmãos? Sendo que somos de uma cultura que tem ojeriza pela confrontação, não confronta. Primeira coisa, não reclama se o lanche vem sentado. Você vê um lanche maravilhoso na fotografia e recebe um lanche que parece que o sujeito sentou em cima. Você olha aquilo e diz, talvez seja só o meu, né? Aí olha para os outros, foi só o meu. Ele não reclama, não pede dinheiro de volta, não tem ânimo de oferecer sua reclamação, mas pega carona nos outros que reclamam, que fazem piquete. Somos de uma cultura que não gosta de confrontação, gosta de estar em paz com todos. Eu elegi um deputado, deixa ele lá, nem sei o nome dele, mas está lá, deixa ele lá. Nós somos dessa cultura de deixar para lá. Nós não pagamos o preço de se levantar, de se arriscar, de dar a cara a tapa. Nós não pagamos esse preço. Imagina agora seguir a Cristo depois de 10 meses de confinamento ou quase confinamento, passando pelo medo, passando pela angústia, passando pelo luto, passando por uma série de coisas. Já não somos mais os mesmos, porque senão nós teríamos ido lá no YouTube e pesquisado qual o preço de seguir a Cristo com piedade. Paulo diz que é sofrimento. Sofremos, irmãos. Estamos sofridos. Estamos aí perseguidos. A igreja não pode mais se reunir. Fechou a igreja, abriu várias. Que nada, nossa casa não é igreja. Nós não estamos reunindo com os vizinhos dentro da casa. Nós não estamos lá cantando louvor. Não abriu a igreja em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente gosta dessas coisas que possam nos carregar, nos conduzir, nos levar em paz. Será que vale a pena esse preço que Cristo está desenhando, está montando aqui? Vale a pena? Mateus 24, versos 12 e 13, ele diz claramente, ele fala assim, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vale a pena perseverar? O que é a perseverança dos santos? É uma doutrina isso. O que é a perseverança dos santos? Você procurou no YouTube, estes 10 meses, afastados uns dos outros, crescer em perseverança, em fé, em súplica, em abatimento da carne, em rendição ao Espírito Santo de Deus, para que Ele mortifique os pecados, os desejos da carne? Pois é, Cristo está trazendo esse assunto à tona, porque nós esquecemos dele. Não é um assunto legal de se tratar, a gente tem um pouco de problemas com esses assuntos que nos confrontam com quem nós somos. É melhor a beleza, a estética, é melhor deixar para lá. Irmãos, lembrando que todos os textos lidos até agora, a maioria deles, 98% dos textos lidos até agora, lembra que
quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Se em 10 meses você quis salvar a sua pele, que não sejam os últimos 10 meses da sua vida, ou que você não tenha vivido 10 meses de vida, ou de existência. Porque se você resumiu a sua existência neste problemão que o mundo enfrenta, você vai perder a sua vida. Se a única coisa que quis foi salvar a sua pele. E último assunto importante, que é preciso lembrar que esse texto traz à tona e que essa pandemia nos anestesiou de buscar. Última coisa que é um dado filosófico, finalmente, né, um pouco mais de filosofia. Apenas existimos ou estamos vivendo? Você está existindo ou está vivendo? Jesus ele traz essa declaração quando ele diz, claramente, em todos os outros textos que eu li também, a maioria deles, esmagadora, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, se eu for a razão da vida de alguém, a razão da existência de alguém, e todo mundo disser que besta, que bobo, perde a vida indo para a igreja, tratando desses assuntos, como você é ridículo. Jesus está dizendo que essa pessoa salvará a sua vida. E ele também está dizendo que o contrário é verdadeiro. Quem se preservou, quem não se arriscou, quem ficou recluso, quem é uma pessoa que até hoje, antes da pandemia, durante ela e agora, não trata dos assuntos alheios, não se importam com outra pessoa, não ama o alheio, não ama as pessoas, mas se preserva, busca os bens, busca o conforto, a segurança, ele está dizendo que essa pessoa só existe. Ele só tem uma existência. Mas quando a vida começar para valer, ele não vai poder entrar na vida, ele não vai poder dar R$1 sequer, um carro sequer, ele não vai poder dar absolutamente nada em resgate daquela vida que ele está perdendo. Lembremos daquele episódio tão real, de Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, curamos e expulsamos. E aí Jesus diz, eu não conheço vocês, fica ali de canto, olha, se separem de mim, fica ali, eu resolvo, parece que ele tem compaixão, ele não é malvado nesse termo, mas ele tem compaixão, fica ali, vamos resolver esse problema depois, deixa os que viveram para mim, viveram a alegria de se relacionar comigo, viveram a paz de estar comigo, viveram o contentamento de ter-me como Senhor, viveram em obediência, que vocês disseram que estava perdendo a vida, era um besta, um bobo, era alguém que era um beato, um bitolado, deixa ele porque ele vai herdar a vida. Vinde, benditos do meu reino, herdem o reino que o Deus, nosso Pai, te preparou. Mas vocês fiquem aí, fica aí, porque vocês já ganharam uma vida, vamos ver o que eu posso fazer por vocês. Vocês já ganharam a vida, vocês eram o centro dos holofotes, vocês eram o centro dos assuntos, vocês só viviam para si mesmos, orgulhosos, soberbos, pensavam só em si. Vocês já ganharam a vida. Os 70 anos, os 80 que vocês existiram, já era a vida que vocês tinham optado. Vocês têm alguma coisa para dar em troca da vida eterna que agora se faz? E eles vão coçar os bolsos, não tem R$1. Eles vão apalpar-se todos, não tem nada que possam dar para entrar, pagar o seu ingresso. Como tinha, tem um mito da morte entre os egípcios, que se punha os alimentos na múmia, a pessoa mumificada colocava as vísceras em potes, colocavam comidas, para que caso tivesse fome, pudesse comer, e punham-se moedas para que ele pudesse pagar o barqueiro e atravessar até o outro lado para a eternidade. Então tinha um pagamento do barqueiro. Irmãos, não tem barqueiro, não tem pagamento. Se alguém ganhou essa vida, perdeu a outra. Se alguém perdeu essa vida porque Cristo era a razão de existir, ganhou a outra. Então pensem, é um assunto que Cristo traz à tona. Você existe ou está vivendo? Porque existir é apenas para agora.
é para comer a refeição logo mais, eu já estou terminando, é para você se alegrar com as coisas passageiras, ter o entretenimento que este mundo oferece, ler e se importar com os assuntos dessa vida. Isso é só existir, irmãos, porque afinal de contas esse mundo passa, esse mundo jaz no maligno, e todas as pessoas que investem toda a sua energia, todo o seu ânimo, todo o seu vigor, tudo que há em si, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para esta vida, ele na verdade não está vivendo, está existindo. Porque a vida que Jesus Cristo diz, aquele que perder a sua vida por minha causa, aquele que perder a sua vida por minha causa, quando eu sou a razão da existência de uma pessoa, esta pessoa é encarada como tolo, como tonto, beato, bitolado. Essa é uma pessoa para quem não se dá emprego. É a pessoa humilde ou a pessoa bem formada, que todo mundo tem receio de confiar na opinião, afinal de contas é cristão. Cristão é burro. O conceito desse mundo diz que cristão é um sujeito tolo, burro. E nós às vezes não queremos ser encarados como burros. Por isso que a gente nem fala que é cristão. A gente trabalha às vezes como agentes secretos, estudamos numa sala como agentes secretos. Não falamos, não nos identificamos. E o que Cristo diz? Aquele que me confessa diante dos outros, eu confessarei diante do Pai. Aquele que quer se resignar, recuar, aquele que quer se omitir, se encapsular, preservar a sua vida, ganhar os bens, ganhar esta vida, viver como um bom vivant, ao redor de uma mesa farta, apenas e apenas e apenas, eu não consigo confessar diante de meu Pai. Eu não consigo pedir para os anjos abrirem os portais do céu, eu não consigo. Aonde, o que Cristo diz para nós finalizarmos? Aonde está o seu coração? Olha só que avaliação. Nessa semana, onde é que você pôs o seu coração? Você percebe que o seu coração, agora, nesses momentos de culto, tanto aqui quanto especialmente em casa, seu coração fugiu para onde? Seu coração foi até onde? Na conta para pagar, não foi? Que amanhã é dia 18. Eu tenho conta para pagar, eu tenho dentista. Para onde foi teu coração? Para o carro que está lá fora? Para o carro que precisa de um conserto na garagem? Para onde foi teu coração? Para o pet lindo, maravilhoso que você tem como um filho, que precisa tosar, banhar, que precisa passar perfume, que precisa passar por vacinação? Para onde foi teu coração? Para este lugar que o seu coração fugiu, nesse tempo aqui de culto e o tempo aí em casa, é exatamente denuncia onde está o seu tesouro. A coisa que você mais guarda, que não quer perder, está lá. Está exatamente lá. O seu tesouro às vezes não é Cristo. Por quê? Nessa pandemia, nesse momento de reclusão, nós não buscamos esses assuntos. Nós não ouvimos, não praticamos, ninguém pregou sobre isso. Mas Cristo continua pregando sobre isso porque é um assunto atemporal. Não interessa se tem guerra, não interessa se tem catástrofe natural ou crise sanitária, não interessa. Eu preciso pensar se eu estou existindo ou se estou vivendo. Porque Cristo promove vida, e vida com abundância. O que é isso que Ele promove? Alegria, satisfação de existir, realização como pessoa. E eu não preciso de uma função profissional para me realizar, eu preciso de Cristo que me realize. Uma pessoa que sabe o seu destino eterno, que se eu falecer hoje, eu vou entrar pelas portas do céu sem dificuldade nenhuma. Eu posso deixar os meus filhos pequenos, ou adolescentes, ou já criados, eu deixo eles, não tem problema. Em sendo Deus aquele que cuida de mim, cuidará deles também, sempre. Amados, a vida que Cristo promove é uma vida de paz. E toda essa inquietação que se viveu esses 10 meses últimos, toda essa agitação, só demonstrou uma coisa para a maioria das pessoas ou dos crentes na face da terra: meu coração está nessa vida, não está na vida eterna, porque ninguém se arriscou. Nós vamos sair da pandemia logo mais, quando vacinar todo mundo, ou 70% da população, e nós vamos descobrir que ninguém evangelizou, ninguém falou de Cristo, ninguém discipulou, ninguém pregou para vizinho, ninguém pregou para o pessoal na sala virtual, ninguém pregou nos escritórios, não falamos de Cristo com empolgação. Tudo que queríamos, ou que a maioria queria, era existir.
para trabalhar mais um dia, ganhar mais um mês o salário, para tomar aquela refeição, para planejar a próxima viagem, para andar no carro, andar a pé, para cuidar desse, cuidar daquele, porque a gente só quer existir, nós não queremos viver. Cristo nos confronta com esse dado importante. Aquele que quer conservar a sua vida e faz de tudo para ter bens, que tem por finalidade se superar, se sobressair acima de tudo e de todos, essas pessoas não vivem, elas existem. E quando a vida passar, a morte chegar, o evento que tanto temem chegar, nenhum real conseguirá lhes comprar a vida que eles rejeitaram, porque eles já ganharam. Agora aqueles que se importaram com Cristo, para viver a alegria de ter um relacionamento com Cristo, a paz, a satisfação, a segurança de viver nas mãos do Deus amoroso, essas pessoas foram taxadas de bestas, de tolos. Não eram pessoas confiáveis, eram tidas como burras, ignorantes, como pessoas que não merecem trabalhar na empresa. Quando o evento chega, são pessoas que já estão vivendo e vão abraçar a vida plena, completo relacionamento com Deus que adoraram aqui. Nenhuma grande novidade na vida que experimentaram aqui. Amados, nós somos capazes de dar dízimo, pegar 10% do nosso salário e dar o dízimo sem questionar onde ele é empregado, apenas confiando na minha palavra, na palavra dos outros pastores, na palavra da liderança. Nós somos capazes disso. Somos capazes de fazer um monte de coisas na igreja. Somos capazes de orar ininterruptamente, participar de vigílias. Somos capazes de cozinhar, de lavar pratos. Somos capazes de uma série de coisas. E damos isso como serviço a Deus. Mas nós não temos sido capazes de nos render totalmente a Deus. De dar o nosso corpo em consagração, como diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Ofertar um serviço de consagração todo dia, ofertar-se a Deus. Somos capazes de fazer coisas, mas nós não temos sido capazes de nos tornar alguém. Somos capazes de entregar, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, entregar o próprio corpo para ser queimado. Tiramos fotos, mas nós não somos capazes de viver na humildade que nos é pedida, na submissão, na obediência, na graça, na esperança, no sossego, na paz, na alegria, no contentamento. Somos capazes de tantas coisas para Deus, mas não temos nenhuma capacidade de demonstrar que nós temos vivido com Deus porque estamos nos consagrando ao Senhor. Somos capazes de dizer, hoje eu parei com isso. Mas a gente não para de falar mal, a gente não para de desejar o mal, a gente não para de desdenhar do que foi. Ah, riquinho, tinha aqui mesmo. A gente não para de desdenhar do outro. A vida que Deus tem para nós é vida. Não é arremedo, simulacro de vida, é vida mesmo. Contentamento. Cristo queria que nós lembrássemos desses assuntos agora, porque nós já não somos mais os mesmos. E finalizando aí, a vida cristã não diz somente sobre afastar-se do mal, negar-se um prazer carnal, mas está muito mais focada em praticar as virtudes de Cristo, pelo fato dele morar nos filhos de Deus. Nós dizemos que nós somos moradias de Cristo, mas aonde está a vida de Cristo, a vida abundante de Cristo, a consagração de Cristo, a coragem de Cristo, onde está o valor de Cristo, a hombridade de Cristo? Como é que isso aparece? Não aparece. Porque nessa pandemia nós buscamos apenas os assuntos que nos informavam e não os assuntos que nos formariam. O problema é que a gente tem um problema nas duas pontas. Temos um problema de que nós não conseguimos vencer o pecado pela boa vontade, a gente não vence. E na outra ponta a gente não consegue desenvolver as virtudes porque a gente é muito lento. Porque custa caro, tem preço a ser pago. Talvez nós estejamos afastados espiritualmente do que importa.
Volte a Cristo, volte aos assuntos de Cristo. Pare de pensar que Ele se satisfaz com o seu fazer. Ele não se satisfaz com o seu fazer. Lembra do grupinho? Em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. O que satisfaz e glorifica a Cristo é se no meio de um momento como o mundo vive, este momento de agora, passado 10 meses, nos tornamos em quem? Em pessoas consagradas, ou aquilo que estava cozinhando, realmente cozinhou, eu me afastei, não dá mais, liga, chega, bastou para mim, não quero mais. Porque é isso que aconteceu na vida de alguns. Não quero mais, não estou mais afim. Já sei o que eu quero da minha vida. Vamos orar, agradecendo a Deus, terminar o culto desta manhã. Deus abençoe a todos. Fique de pé, nós vamos encerrar o culto desta manhã.